Vamos começar mais uma aula da nossa série Bereshit, Gênesis, de número 144. Hoje estamos começando nosso 5º ano de aulas de Bereshit, que a gente está estudando já há 5 anos Bereshit, então continuamos muitos anos, mas não só Bereshit, chegar nos outros livros. Também passou assim, Torá, desculpa as 2-3 semanas que eu fiquei fora de botar vídeo no canal, porque era um feriado, muitas festas, mas depois desse vídeo ainda tem 2 vídeos que eu já gravei, que aí depois eu vou dar uma compensada no canal, para quem ficou muito tempo, mas estamos retomando. Também retomamos o estudo do livro Bereshit, que é a Parashá Bereshit, então aqui estamos lá em Sefer Bereshit. Daqui a umas 10 semanas vamos falar de novo, ultrapassamos, né, o estudo que vai chegar na Parashá que a gente está estudando daqui a pouco. E esse estudo, então, é em Leilui Nishmat Rachel Bat Esther, sim, e também Refuah Shlema Chaim David Ben Esther. Bezat Hashem. Vamos lá. A aula passada, então, que já faz 3 semanas, a gente falou que Yaakov, ele sabe que Yosef está vivo, né? Os filhos contam, e ele fala, então vamos para o Egito. E quando ele está descendo para o Egito, ele tem uma profecia com a Kadosh Baruch Hu, né? E isso é importante porque ele ficou muitos anos sem ter profecia, né? Porque estava triste, afastado. E aí fala, quando ele ouviu que Yosef estava vivo, ele fala, Vatechiru a Yaakov, né? E reviveu o espírito de Yaakov, querendo dizer que quer reviver o espírito de Yaakov. Voltou a estar feliz, voltou a ter vida e voltou à presença divina. Então, logo depois, agora ele vai ter uma profecia. E essa profecia é muito importante, que todo esse tempo que ele estava no status de Yaakov e não de Israel, né? Deus vai agora falar com ele. O que está escrito, né? Vamos lá, a gente está no capítulo 45, voltando um pouco, versículo 27, Kav Zayin, né? Vai dar Berelá, Betkod Divrei Yosef, Asher Diber Alechem, vai Irai Tagalot, a gente está em Parashá Vaigash, capítulo 45, versículo 27. E ele viu as carroças, a gente falou isso na outra aula, acho que Yosef mandou, Vatehiru a Yaakov, e reviveu o espírito de Yaakov. Avihem, o pai deles. Interessante que agora também denomina Yaakov como pai também dos outros filhos, né? Avihem, pai de todos. Que tinha uma desconfiança do pai com os filhos e agora não, está vivo. 28, vai Omer Israel. E aí Yaakov vira Israel. Falou Israel, agora tem força, né? Agora, Ravod Yosef Ben Chai, se meu filho ainda está vivo, ele Havereno, vamos lá, vamos ver ele. Beter Mamut, antes que eu morra. Então, isso que ele falou, vamos lá ver ele. Na outra aula, na última aula e na penúltima aula, a gente discutiu sobre a proposta tanto do Yosef quanto do faraó de chamar o pai para o Egito. Lembra que a gente viu isso? E a gente viu que tem uma diferença na proposta dos dois. Yaakov quer chamar o pai para ficar sobre a tutela dele próprio, do Yosef e não do faraó, e também que ele venha de forma provisória, né? Por um tempo limitado, tem seca, então durante esse tempo ele vai me ver. E o faraó não, ele quer que o faraó dê cidadania para Yaakov e para seus filhos, e que dá um território de forma permanente para o Yaakov. E o faraó prefere que esse território seja na metrópole, e assim as pessoas honradas de Yaakov, inteligentes e sábios e tudo mais, assim como Yosef, entrem na política e entrem então na nata da sociedade egípcia e assim case com as donzelas egípcias, assim se una aos povos e ajude o Egito a se enriquecer. Yosef não, acha que tem que afastar eles lá para a periferia, afastar da política, né? E eles vão ficar de forma provisória até que voltem para Israel. Yaakov tem uma terceira opinião, né? Nem concorda com o faraó e nem com Yosef. E sim, ele quer ver o filho e voltar. Eu sei que tem seca, eu sei que está difícil, eu quero ver meu filho e imediatamente eu quero voltar para a terra de Israel, eu quero morar aqui, quero ficar aqui, porque meu pai ficou aqui, né? Meu pai foi descer, Deus falou, não, meu pai ficou aqui, é a mesma coisa. Então, sim, eu concordo em descer, porque eu quero ver meu filho antes que eu morra, mas depois a gente vai retornar. Essa é a proposta do Yaakov. 46, vai sair Israel. Então Israel viaja, vê rola Sherló, e tudo que tinha com ele, vê Vó Beerashava, e ele vai para Beersheva. Por que Beersheva? Porque ele vai para Beersheva antes de ir Agora a gente está no capítulo 46, versículo 1.
Porque ele vai para Beersheba, porque foi lá que... Só uma pergunta, por que ele desce com tudo que ele tem? Se ele tem a ideia de voltar. A gente vai ver daqui a pouco. Eu falei só, a gente vai ver. Tá tudo... Que? Beersheba? Não, ainda não. Né? E desce para Beersheba, mas ele viaja não para o Egito, e sim para Beersheba. Tudo bem? Deus falou al tirar Jacó. Isso agora, vai ser agora. Eu estou voltando um pouquinho para contextualizar. Ele vai para Beersheba e lá ele faz sacrifícios para Eloquei Aviv Yitzhak, para o Deus do seu pai Yitzhak. Então é interessante que ele não chama para o Deus de Abraham, e sim para o Deus do seu pai Yitzhak. Tá? A gente já viu que antes ele já tinha falado com Deus de com Pachad de Yitzhak, que lá fala, porque chama, o Yitzhak ainda está vivo. A gente só chama o Eloquei com nome depois que o Tzadik morre, que realmente, como Abraham depois de morto, Yitzhak depois de morto. Mas ele chamou Pachad de Yitzhak ainda vivo. Aqui então, como o pai já morreu, ele fala Eloquei Aviv Yitzhak pelo Yitzhak, e a pergunta é por que também não por Abraham. Você pode responder simplesmente que porque é o mais próximo dele, que é o Yitzhak. Mas também, talvez tenha uma subcamada aqui, que o Deus de Yitzhak não permitiu que Yitzhak saísse de Israel. E é isso mais ou menos que Yaakov quer ficar. Lembra que quando ele ficou muito tempo no exílio, na casa de Lavan, ele foge para chegar em Israel, e quando ele chega em Israel vai Yeshev, né, que é o início de toda a tragédia. E ela sentou. Aí Urash fala, o Yitzhak mágico ainda voltou a descanso, ele acha que agora ele vai ficar para sempre em Israel sentado, sem problema, no Olam Abba. Aí vem toda a história de Yosef, ou seja, ele sentou, ele quer morar em Israel, ele não quer mais sair. E agora, de novo, ele tem que ir para o Egito. Então ele vai lá pelo Deus de Yitzhak, aquele Deus que quando se revelou para Yitzhak falou, não vá para o Egito. Quando tinha seca também. E ele acaba indo para a terra dos filisteus, que é dentro da terra de Israel. Certo? Então ele vai pelo Yitzhak. Vayomer Elohim le Israel. Interessante que ele fala assim, eu não sei se eu tenho mérito de falar com Deus, até porque ele está tanto tempo sem ter profecia, né? Então ele chama pelo Deus de Yitzhak. Yitzhak era tzadik gamur, era um tzadik completo e tinha mérito de falar com Deus a todo momento. A gente chamou lá Tmimá, né? Uma oferenda perfeita, o Yitzhak. Então ele chama pelo mérito do pai. O que Deus responde? Vai Omer Elohim, fala Elohim, e lê Israel. Eu não estou me revelando porque você é o filho do Yitzhak. Eu estou me revelando para você porque você é Israel. Saiba que você é maior do que teu pai. Né? E aqui Elohim é Israel, o Deus para Israel, ainda em vida do próprio Yitzhak, certo? Quer dizer o seguinte, isso que não se junta o nome de Elohim com alguém em vida só durante a morte, sabe que você mesmo em vida, com o nome Israel, não Yaakov, mas Israel ainda em vida eu falo com você. Ou seja, você é o mais importante que Abraham do que Yitzhak. Pelo seu mérito, você tem mérito suficiente para falar com você. Então fala Elohim le Israel, para Israel. Bamarota Laila, de noite, porque é um simbolismo que a gente viu que a noite é o exílio, que o exílio está começando, que ele vai mandar Yaakov para o exílio, né? Vai Omer e fala. O que ele fala? Yaakov, Yaakov. Por que repete o nome de Yaakov, Yaakov? Linguagem de carinho, né? Yaakov, Yaakov. E interessante que até então ele era Israel. Né? Versículo 28, vai, e falou Israel. Meu filho ainda está vivo. 1, e viajou Israel. 2, vai Omer Elohim le Israel. E aí quando ele fala de fato, Yaakov, Yaakov. Jacó, Jacó. Por que Yaakov, Yaakov? Porque agora está indo para o exílio. Não é mais Israel. Você vai tirar seu status de Israel. Israel e achar ele, aquele pessoa direto para Deus, correto. Ou Israel, aquele que lutou contra Deus, pessoas poderosas e venceu. Agora você não vai ter nesse estado. Sem Yaakov, você vai voltar a ser o calcanhar. Yaakov também é torto, não é achar, é torto. Como falou Esav, né? Você me enganou 2 vezes, né? Me entortou 2 vezes, né? Então Yaakov, Yaakov. Vai Omer Inene, falou, eis-me aqui, eis-me. A gente sabe que a palavra Inene é muito poderosa, é uma responsabilidade muito grande que Deus agora vai, uma missão que ele vai dar para Yaakov, que é muito importante. Fala, tá bom, eu estou aqui para ver que ideia vier. 3, vai Omer Anochi Ael. E aí, antes de continuar, quando Deus, então, quando Yaakov estava prestes para ir para o Egito, certo? Para ver Yosef, ele tinha alguns medos. Quais eram os medos? De acordo com Rav Abravanel, tinha 4 preocupações. Primeiro, se eu for para o Egito, pode ser que os egípcios matem meus descendentes. Imagina, acontece uma coisa, matam todo mundo. Segundo, no Egito tem muita idolatria. Talvez no Egito eu não vou conseguir ter profecia, a presença divina, esgarrar, não vai estar mais comigo, vai se afastar da gente.
Que faz sentido. Vocês lembram que em Shemot, Moshe, quando das pragas, quando ele ia rezar, ele saía, né, da cidade, falou, vou rezar fora da cidade, que aqui eu não consigo rezar, tem muita idolatria, eu não consigo. Tinha que se afastar, porque a presença divina não... Muita besteira, muita coisa nojenta, a presença divina não ficava. Esse é um dos motivos que quem falou isso, esqueci, que falam que o Rio de Janeiro, em termos de judaísmo, foi menos bem sucedido do que São Paulo. Né? Porque no Rio de Janeiro tem uma idolatria gigante abraçando em cima, que afasta qualquer santidade. São Paulo é santo, né? E São Paulo é o nome, né? É, mas a idolatria... Tá, não sei nos seus planos de... Só foi uma piadinha, mas eu ouvi isso mesmo. Quem falou essas 4 coisas? O Rav Arvaneiro, então. Tinha medo que... Não do Rio de Janeiro. Falou do... Sim, falou primeiro que medo de matar os processos descendentes. Segundo, que a gente tem muita idolatria, então a presença divina ia se afastar da família e dele, a profecia e tudo mais. Terceiro, talvez ele vai ficar, não vai conseguir sair do Egito e vai morrer no Egito e vai ser enterrado no Egito. E não na Meratá Marpelá, como ficou o pai e o avô dele, né? E a mãe e a avó. Sim? E quarto motivo, talvez Yosef vai morrer enquanto eu ainda estou vivo. Então, vamos ver antes que eu morra, antes que ele morra, talvez Yosef pode morrer ainda. Então, essas 4 coisas é o que Deus vai afastar de Jacob e também vai botar, tipo, o plano... Jacob, você está achando que você vai fazer A, mas na verdade meu plano é B. É o que a gente vai ver agora, o que Deus vai planejar para Jacob. Vaiomer Anochi, falou então, Vaiomer Anochi a ele lo yavicha. Eu sou o Deus, né, o poderoso, a força do seu pai, de Yitzhak, sim. Al tirar medo da Mitzrayim, porém, não tenha medo de descer para o Egito. Quais são os seus medos? A gente falou, as 4 preocupações. Que ele é gadol assim rachar. Saiba que seus descendentes não vão morrer lá, e sim vão virar um povo grande. Teoricamente, historicamente, teria uma quinta preocupação, porque a profecia de que o povo ia descer para o Egito e ia ser escravo, sim, ele já conhecia. Sim. Agora que ele está indo para o Egito... Isso, então, aí pode acontecer também essas coisas, exatamente. Boa. Eu vou ver do Rav Arvaneiro, mas porque ele não cita quinta, é isso que eu estou falando. É que está dentro, né, de matar os egípcios, de se assimilar, de ser enterrado lá. Mas... Não é a música que é tirar, sim, é Israel a música. Não, a gente fala não, em Melav Marco, Atirav de Yaakov, Atira. É, tá aqui. Não tenha medo, servo Yaakov, Atira, que vai vir a redenção. Mas é uma música, todo mundo canta que eu tô ontem demais. Atira, Israel. Essa talvez é outra. Mas a ideia de Davdalá que a gente canta, depois de Davdalá, porque a ideia é que vai vir Eliyahu Hanavi, ou seja, vai ter redenção, não tem medo do Yaakov, do exílio. Você canta isso? Tem um piut, um poema de Davdalá. Depois abre o Sudur, vai estar lá, você fala dele. Tá. Então, fala, onde eu estava? Eu vou te fazer um povo grande lá, ou seja, não é que sua linhagem vai acabar no Egito. Interessante, porque a gente falou ano passado, quando que Deus ele prometeu para quem que vai ter um Goi Gadol, essa expressão, que eu vou te fazer um povo grande, para Avraham. Lech lecha me'atzecha moladetcha beit avich ela eretz asher arecha lá vai ser um Goi Gadol, eu vou te fazer um povo grande. Lá, ou seja, vai para a terra de Israel, que lá eu vou te fazer um povo grande. O povo já virou grande aqui na história de Jacob? Já tem um povo grande? Ainda não, ainda é uma família pequena relativamente. E aí Deus fala assim, não tenha medo de descer para o Egito, que o Goi Gadol, eu vou fazer você lá, no Egito. Entendeu? Que Deus ele manda Abraham e Jacob tem medo, ou seja, não vou ser um Goi Gadol, porque eu estou saindo e vai que eu vou ficar lá, tua profecia há 400 anos. Fala, não, relaxa, que o Goi Gadol que eu falei para Abraham, na verdade, não é em Israel, e sim, é no Egito. Aí fala, mas Deus falou para Abraham que é em Israel, como assim? Tá? Então, o que é? O Goi Gadol que ele falou para Abraham é o Yitzhak. Yitzhak é o Goi Gadol. Que ele Goi Gadol vou te fazer lá, ou seja, quer dizer que você vai ter um descendente, que é o Yitzhak que nasceu. Yitzhak teve Yaakov, porém, o Goi Gadol na prática, que sai de Yitzhak, é no Egito. Ou seja, o povo no Egito, mas Yitzhak só nasceria em Israel.
E se não tivesse isso, a gente viu nas outras aulas como só o Yitzhak ele é chamado de Zera, descendência de Abraham, e não os outros. A gente falou muito sobre isso. Então essa Zera veio para o mundo que é o Yitzhak, do Yitzhak, como está escrito, que Beitzhak, eu vou chamar de Zera. Beitzhak, não Yitzhak, em Yitzhak. Aí o que os comentários falam, que é em Yitzhak, e não todo Yitzhak, parte de Yitzhak. Essa parte de Yitzhak é o Yaakov, na verdade. Mas o Yaakov, então, que é realmente a Israel, que todos os filhos dele são tzadikim, vai virar um povo no Egito. Como a gente vai falar, que o Egito é o Kura Barzel, como está escrito em Dvarim, que o Egito é a fornalha de ferro, né? Fornalha de ferro, que lá vai ser purificado as descendências de Jacob, até que vai virar refinado a ponto de virar o povo de Israel, como a gente fala, Goi Mikerev Goi, que a gente tirou um povo dentro de um povo, ou seja, que a Israel saiu do meio do Egito, certo? Ou seja, a Israel já sai como um Goi, como um povo, um Goi Gadol. Povo grande, coisa que em Israel ainda não é. Então o Goi Gadol vira no Egito mesmo. Porém, Yitzhak nasce em Eretz Israel. Então é isso que Deus está agora falando, uma coisa que tipo, eu nunca imaginaria. E agora Deus está explicando o processo, eu chamo, né, lá no Egito. Anohi e eu, Eredimcha. Agora, a segunda preocupação que ele tem é que talvez vai se afastar a presença divina em Israel e tudo mais. A gente sabe como é muito maior, as 10 tipos de Kedushot, de santidade que tem na terra de Israel, né? No Beit HaMikdash, por aí mais. Agora eu vou para o Egito, ou seja, lá é tudo sujo, relações proibidas, idolatria e tudo mais. Anohi Eredimcha. Não tenha medo, porque eu vou descer com você. Ou seja, essa presença divina vai te acompanhar. A presença divina, Asgarra, a providência divina, vai te acompanhar. Mitzrayim, lá pro Egito. Vanohi al-Chag Amaló. Mas talvez eu vou ficar lá para sempre. Não, saiba que Anohi al-Chag Amaló. Eu também vou subir com você. Ou seja, quando você subir, saiba que eu vou subir com você. Ou seja, eu sempre estarei com você. Ou seja, quando vai para o Egito, a presença divina vai junto. E daqui a gente vê que quando a Israel vai para o exílio, a presença divina vai junto para o exílio. Na verdade, a gente sabe que vai antes do que a Israel, vai antes. E a presença divina é que quando a Israel volta, a presença divina volta, né? Então ele é Gamaló, Yosef, mas talvez o Yosef vai morrer antes de mim. Yosef Ashetador, Aleinav. Yosef que botará a sua mão sobre os seus olhos. Querendo dizer, daqui a gente aprende a mitzvah, mas é a Lahá, de quando alguém falece tem que fechar os olhos. Yosef vai fechar seus olhos, ou seja, ele vai estar até o dia da sua morte e você vai morrer antes dele. Mas isso que Yaakov está achando que ele só vai ver Israel, só vai ver Yosef voltar, certo? Quando Deus fala e você vai botar as mãos sobre os seus olhos, ele acaba, acabei de ser comunicado um spoiler, Deus me deu um spoiler, que eu nunca mais vou voltar. Eu vou morrer lá, não sei quanto tempo eu vou ficar, mas eu vou morrer lá. Pode ser um dia, pode ser 100 anos, eu vou morrer lá. Não, porque se você voltasse com ele. Pode ser que você vai voltar com ele. Mas acho que era óbvio pro Yaakov que ele não ia voltar. Ele já era o rei do Egito. Pode ser que. Estou me aposentando pode agora. ser que você fosse muito otimista. Você sabia? Já fala. Sim, tanto que fala assim. O Yosef, ele tá lá e ele é muito poderoso e virou rei do Egito e tal. E ele fala, eu vou ver o meu filho. Eu não quero saber que ele é o rei, eu quero ver o filho, eu quero ver. Ele é meu filho, não importa a glória que ele tem. Ele sabe. Mas provavelmente ele sabia muito certo que Yosef tem um papel lá, que é bem ou mal ele que manda ele para esse papel. Ele sabe os sonhos de Yosef, lembra que chamar ele da vara, ele guardou. Ele sabia muito bem. Você pode explicar assim, talvez não é uma explicação assim que foge, mas é meio improvável. E aqui ele fica claro que ele vai morrer no lado de Yosef, certo? Agora, é que ele fala, você vai virar um povo grande lá. Ou seja, virar um povo grande lá, quer dizer que não é amanhã que o povo vai virar grande, né? Que vai ter um milagre e do nada vai nascer um povo grande. Então, é algo que vai demorar tempo, mas quando ele fala isso, ele vai te botar seus olhos, é tipo, tá, eu vou morrer lá, eu nunca mais vou voltar para Israel e esse é meu papel. Mas não tem que ter medo, né? Então essa é a profecia que toda profecia que tem na Torá é uma profecia complicada que dificulta a vida do profeta, né? Nada tipo algo legal, algo tipo tranquilo, sempre um negócio que é muito. Então agora Jacob vai mudar os seus planos, né? Eu estava descendo só para Bereshá falar e para ter uma autorização para descer para o Egito.
né? Rezar para Deus e tal, e descer para o Egito para ver meu filho e voltar. Agora, a história mudou, né? Eu tenho que pegar tudo, descer, ir para o Egito, e lá vou morar, não é só a seca, é até eu morrer. Não sei quanto tempo é isso. E não só quando eu morrer, mais que eu morrer, porque o povo tem que virar um povo grande, ou seja, não é que meus netos vão ter filhos, vão ter netos, bisnetos, tal, e eles vão ficar lá para sempre, ou seja, é permanente. Foi uma mudança de forma permanente. 400 anos. Se você pode até dizer que já sabe que é o número, 400 anos. A gente aprende que 400 anos é a partir do nascimento de Isaac, né? Mas é assim, na prática são 210 anos. Ou ele não conhecia Não, sabia, eu conheci, sim, conheci. Tá? 5. Vai Yaakov, então se levanta Yaakov, me Beersheva, de lá do Beersheva, vai subir na Israel, et Yaakov avirem, vet tapam, vet nashrem bagalot, asher shalá parol, etc. Aí sim, agora então viajam de novo. Os filhos de Yaakov, né, os filhos de Israel, o Yaakov, o pai deles, as crianças, as mulheres, as carroças e tudo que o faraó enviou para levar eles. Ou seja, antes ele não viajou com as carroças. Foi só para ir para Beersheva. Ou talvez para fazer uma viagem rápida. Ele falou, não vou precisar das carroças, não é tanto, eu só vou lá e volto. Agora não, agora então pega as crianças, pega as mulheres, pega as carroças, bota tudo, vamos fazer a viagem, vamos pagar o container, né? Vamos botar na carroça, mas é outra estrutura. Então é só depois. Vai Kuet Miknehem, então eles pegam o rebanho também, todas as posses. Veterechusham, todas as posses. Asher Achashu Beretz Kenan, que eles compraram lá. Ve'avó Mitzrayim. E aí eles foram para o caminho do Egito. Com tudo. Ou seja, se mudaram mesmo, né? Compraram tudo, tal. E se mudaram para o Egito. Yaakov Vechol Zaroito. Então, a Yaakov, toda a sua descendência, a gente sabe que a zera não é só a descendência, mas é a descendência real do projeto. A Israel vai para vir para o mundo, tudo isso saiu de Israel, e agora foi para o Egito, começa o exílio, né? Mais ou menos aqui. Banav, Bnei Banav, seus filhos, os filhos dos filhos, e Tó, foram com eles. A gente explicou o que é Banav, Bnei Banav e Tó, que falou o Orachai. Os filhos foram Itó com ele, ou seja, na mesma proposta. É para ir para o exílio, a gente vai para o exílio porque esse é o plano de Am Israel, é o que Deus quer para a gente. Agora, o Binotav, o Binot Banav, Vechol Zaró, Evi Itó a Mitzrayim. Mas as mulheres, as filhas dos filhos e toda a descendência, todo o resto que não são as Shivatim, né? Evito, ele teve que trazer com ele, ou seja, a gente não quer sair de casa, vem comigo, que a gente tem que fazer o que Deus prometeu. Então eles foram levados à força. Ou seja, as Shvatim foram junto com Yaakov entendendo a missão. Os outros tiveram que ir à força. E aí explica pelo mérito que as Shvatim foram com eles que entenderam a missão que tinham que realizar no Egito agora, em prol de Am Israel. Até o último das Shvatim morrer, não teve submissão, escravidão de fato. Que o último é Levi, que morre com 130 anos. A Galuta é muito sinistra, né? Porque, tipo... A Galuta é muito sinistra, sim. Porque ele tem todo esse medo e depois, no final da vida, ele diz que foram os 13 melhores anos da vida dele. Mais tranquilos, né? 17. Os melhores anos de vida foram na Galuta. Sim. Bizarro Galuta, cara. Mas o judeu chega e fala que tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Tem uma pergunta. Sim. A gente tinha estudado que Zera tem a ver com Mashiach, né? Sim, que a linhagem de Am Israel, que no final é para a melhora do mundo, o aperfeiçoamento do mundo. Sim, mas quando a Torá fala que Yaakov é Chol e Tó, está incluindo as 12 tribos. Isso quer dizer... Mas a gente sabe que só de uma tribo vai sair. Não está falando Mashiach. Sim, o Tikkun do mundo. Né? Tem a ver com a linhagem de Mashiach, mas todas as Shivatim juntas, que é a ideia do Tikkun, Am Israel errado, Shema errado. Só que quando Am for errado, que Hashem vai ser errado. Né? Você aprende errado, Gematria, 13. São as 13 Shvatim. Quem são as 13 Shvatim? Que? Uma explicação é de Natan. Outra é os 2 filhos de Yosef. Outra pode ser Levi, quando Yosef entra, Levi sai, né? Outra pode ser com quem Diná deveria casar, que deveria ser de outro povo. Então, no caso, o 13 é a parte universal de Am Israel, que não são nenhuma das duas, e sim a influência de Am Israel no mundo. Umas opiniões.
Então, vamos lá, 8. Versículo 8. Então comigo, vai começar outro assunto. Vai parar a Torá aqui, né? Tem um Samer aqui, parou o assunto. Vamos abrir um outro assunto. Velho chamado Bnei Israel Abaim Mitzrayim. Sim, é o Samer, que é Parashá Tumá. Fechou o assunto, começar outra Parashá agora na Torá. Outro capítulo. Na Torá parece um Samer ou colchete? Não, na Torá tem espaço. Se tem 8 caracteres de espaço, quer dizer que é uma Parashá Ptuchá, que é o Pei, como está escrito. Quer dizer que mudou de capítulo, mas tem alguma ligação. Acabou o capítulo, mas está patua, ainda está aberto, ou seja, é o mesmo assunto, mas é outro capítulo. Quando é o Samer, Parashá Tumá, ou seja, acabou o capítulo, é outro capítulo, mudou o capítulo. E aí quando é Tumá, pula a linha. Fica branco até o final e começa uma linha. E quando muda Parashá, tem uma linha em branco e aí continua. Uma ou 3 agora, as sessões. E quando acaba o livro, Tumá. Parashá Tumá, acabou o capítulo. 8. Ve'ele Shemot Bnei Israel Abaim Mitzrayim. E esses são os nomes de Bnei Israel que foram para o Egito. Então a Torá vai parar para contar o nome de todas as pessoas que foram para o Egito. Que é muito importante parar para falar isso. Por quê? A gente vai ver que no final a contagem dá 70. Esse 70 dá exato, dá meio roubado. A gente vai ver. Mas são 70 pessoas que saíram do Egito, é um número muito importante, que tem a ver talvez com as 70 famílias que saem de Noar, que a Torá já contou, né? 70. Aqui 70 também famílias já que vai para o Egito, e a Torá vai fazer questão de contar todas essas 70 famílias. No comentário também que são 70 nações também. Então, 70 nações que saem de Noar. Isso. E 70 vacas também que sacrificam em Sukkot, uma para cada nação e tudo mais. A Torá também parou para contar toda a descendência de Esav, então pode ser, sim, justo. E lá a gente perguntou, mas para que contou de Esav? Aí deu uma explicação. Aqui é para perguntar para que contar de Jacó. Então é porque esses nomes são muito importantes, tá bom? Que vão formar as famílias de Israel, que são essas famílias que a princípio vão sair do Egito e vão herdar a Nahalá, os territórios de Eretz Israel para sempre, a terra de para sempre. São essas famílias que saíram do Egito a princípio. A gente vai ver que não é tão simples assim a história. A palavra Abaim, o que significa Abaim? Esses são os nomes dos filhos de Israel. Aqui já não é Yaakov, são os filhos de Israel, ou seja, é uma coisa maior. Abaim, o que quer dizer Abaim? Em que verbo tá? Em que tempo verbal tá? Abaim e Mitzrayim, que estão indo para o Egito, exatamente. Que estavam indo ao Egito. E não que foram, e nem que irão, e sim que estão indo, né? Abaim. Que é meio raro o presente na Torá. Vindo, né? Estão vindo, Abaim vindo. Mitzrayim, quando tem o rei, é Le Mitzrayim. Estão indo para o Egito, né? Yaakov Banav, então vai começar. Yaakov e seus filhos. Bechor, Yaakov, Reuven. E o primogênito de Yaakov, Reuven. É importante saber que o Reuven é o primogênito de Yaakov. Já foi contado? A gente já sabe que é o primogênito. Pensa que é Yosef. Já pensa que Yosef é 2, que depois que Yaakov ele peca contra o pai, continua. E esses são os nomes dos filhos de Yaakov. Bechor, Yaakov, Reuven. Ou seja, sempre a Torá enfatiza que o primogênito sempre continua sendo Reuven. Ou seja, ele não está descomungado, ele não pecou e saiu da tribo dos filhos de Yaakov. Não, ele continua sendo o primogênito. Então, Reuven. Bnei Reuven, os filhos de Reuven, Hanor, Ufalu, Vechetzon, Vekarmi. Tá bom? São 4 filhos, que tem interessante. O Hanor, já apareceu esse nome antes, de outra pessoa, de outro primogênito. Lá em Bereshit. Em Bereshit. Vou lá em Bereshit sim, porque a gente não está em Bereshit. Não, vamos ver quem já estudou o Rashi de Bereshit. Quem já estudou para saber Bereshit desde o Senhor Torá. Quem é? Apareceu em Bereshit. Hanor é filho de quem? Ridon. Quem botar nos comentários. Um desafio. Hanor é filho de... Metushela. Tá chegando. Tipo, o Brasil tá pequenininha. É de filho, vou dar o resposta. Filho de Caim. Caim tem o filho Hanor, né? Primeiro filho. Ou seja, é o filho do primogênito do mundo. Adão tem um primogênito, Caim. O primogênito de Caim é chamado de Hanor. E Hanoch não morreu. Que? Hanoch não morreu. Como assim?
O Hanor não morreu. Entendi. vai תלך חנוך את האלוקים, ואיננו כי לקח אותו אלוקים. Ah, outro Hanor também. Tem outro Hanor. Tem o Hanor também depois. O Hanor é a 7ª, 8ª geração de Adão. É Noah? Não, Hanor é tipo o vô ou bisavô de Noah. Sim, mas o primeiro é o Hanor, filho de Caim, que é o interessante aqui, porque isso é bem depois. Ah, calma, Hanor, não, já dá antes de Noah, Hanor. חנוך era pai de Metushela. E Metushela é avô de Noah. Isso. Então, o Hanor é o filho, é o primeiro nome dado ao filho do primogênito do mundo. Que o primogênito do mundo era para ter dado certo. Ele matou o irmão, deu errado. Então aí falou, Hanor é uma outra tentativa e não deu. Aqui é a mesma coisa. Então esse mundo deu uma versão beta, que é o dilúvio. Agora a versão gama, terceira versão, que é a Misrael. O primogênito é Reuven e o filho do primogênito é Hanor de novo. Inaugurar, né? Inaugurar, Hanor, vamos tentar de novo. Uma terceira chance. Hanor, a mesma coisa aqui. Banav agora então, Hanor. Palu também é importante. Quem é Palu? Que é o segundo filho de Reuven. O Palu ele é avô ou bisavô agora, deixa eu ver se eu acho. Aqui, Palu. O Bnei Palu Eliav, Bnei Eliav Nemuel, Vedatan Veavirá, né? O descendente de Datan, o ascendente de Datan e Avirá. Os dois que vão ser engolidos pela terra junto com Cora, né, os que falavam mal de Moshe e de Aharon o tempo inteiro. E Palu, então daqui que Yaakov rezou para o nome dele não ser associado a Datan e Avirá, né? É dele ou de Cora? Calma. Agora eu esqueci se são deles ou de Cora, que rezou e não fala, né? Acho que não fala, acho que é aqui, né? De Datan e Avirá, se não me engano. Então é também o Palu, outro é Vechetzron Vekaremi. Você já tem 4 aqui. O que tem de importante também? Quando eles estão convencendo o pai, alguns anos, a gente está falando alguns dias antes, né? Meses antes, não sei. Que está convencendo o pai a levar Binyamin para o Egito. Ele fala assim, meus 2 filhos, se eu não devolver, mata. E agora ele tem 4. Então não eram 2, agora já tem 4. Como assim? Nasceu gêmeos nesse meio tempo? Pode ser, tá? Então a gente está falando que Retzon e Carmi eram 2 bebês? Pode ser. Ou então pode ser que eles já tinham 4 e falou, 2 dos 4 mata. Mata metade. Sim? Ou pode ser uma outra coisa que a gente vai chegar depois. O Bnei Shimon, os filhos de Shimon, Yemuel, Veyamin, Veohad, Veyachin, Vetzohar, Veshaul, Ben Aknanit. Tem esses nomes todos e o último é Shaul, filho da Knanit. Ou seja, o que é Knanit? Alguém que morava em Canaã. Então a gente está falando que esse Shaul é diferente dos outros porque ele é filho de alguém que mora de Canaã, certo? Ou seja, que não vem de Israel ou dos primos. Só que aqui a gente vê que os sábios têm 2 opiniões sobre quem eram as esposas das Shvatim, dos tribos. Uma opinião que eram as irmãs gêmeas. Outra que eram Knanit. Outra, né? Que eram pessoas de Canaã. Então, se todos são... O que? Fala. Não, fala você. Se a gente for para a segunda opinião, que todos são filhos de Knaniot, qual a diferença desse para as outras? É a mesma coisa. Certo? Então tem que explicar. Uma explicação pode ser que, na verdade, o que a gente vai falar não é que eram filhos de pessoas de Kenan, e sim de outros povos que eram comerciantes. Kenanita aqui é comerciante. E pode ser que esse Shaul é o único filho de Kenanita de fato. É uma opinião. Agora, o que o Midrash vai falar é que Ben Kenanita aqui é um eufemismo para simbolizar que era filha de Diná com Shem, né? No caso. Então seria que aquele assédio resultou que ela engravidou e teve esse Shaul, tá? Interessante que o nome Shaul já aparece aqui, que no final vai ser o nome de um rei. Mas por que ele é associado a Shimon? Boa pergunta. Por que foi associado a Shimon? Porque a ideia é que quando foram resgatar Shimon e Levi passaram a espada e foram resgatar a Diná, que estava em cativeiro sequestrada, né? Aí chegaram até a Diná, ela estava já grávida e ela ficou envergonhada, falou, não vou sair daqui. Foi uma humilhação muito grande para a mulher, depois disso tudo, falou, não quero, vou. Pode ser que ela não sabia que estava grávida ainda, ela ficou
3 dias. É verdade, ela não sabia. Não fez ultrassom. Percebe. Ela não sabia que estava grávida, mas ela estava envergonhada do que aconteceu. Ela falou, não vou voltar. Não quero voltar para minha filha, eu quero ficar aqui mesmo. Ele falou, não, você volta. Ela falou, não, eu não saio daqui. Ela ficou com vergonha. E falou, ninguém vai querer, vou casar com quem? Tipo assim, o que eu vou ser, quem vai ser da minha vida? Então o Shimon chega para Dinah e fala assim, não, se você sair daqui, eu caso com você. E ele assume Dinah, então esse filho é dele. Ficou uma pergunta, eles são irmãos. Sim? Mas aí é a primeira opinião, que todo mundo casou com o irmão. Que a opinião é ou se todo mundo casou com uma irmã gêmea, todas as tribos, ou com pessoas de outros povos. Primeira opinião, todo mundo casou com as irmãs gêmeas. Aí, tá bom, casou com Dinah. É bem forçada essa opinião. Né? Forçado pra caramba. Só para não dizer que casou com Goiú. Um é forçado, pode ser. Antes da entrega da Torá. Mas tem a pergunta, a gente já falou sobre o trauma, mas a pergunta é com quem eles casariam, entendeu? Ué, mas é porque antigamente. Com quem então eles casariam? Antes da entrega da Torá, daí via pelo pai. Virou pela mãe depois da entrega da Torá. Então, não é problema, de casar com Em termos, porque Abraham tinha as primas, a mulher as filhas judia para casar com eles. Não, tinha Nahor, Judias certo? da mesma família dele. Era importante que a mulher... Calma aí, Nahor tinha a família, a família de Nahor dava as mulheres e a família de Abraão dava os homens. Quando Jacob ele foge de Lavan, fechou. Não tem mais com quem casar. E os filhos não tinham casado ainda, eram crianças. Eles não tinham mais com quem casar, porque não tinha mais ninguém da outra família para eles casarem, assim como Abraham e Isaac casaram. Entenderam? Então não tinha com quem casar. Não podia, não iam mais. Fizeram acordo, você é para cá, a gente para lá, não fechou, não tem mais. E aí não tinha mais com quem casar. E aí a pergunta, com quem casaram? Fala, não, eles casaram, já que não tem com ninguém casar, então vamos voltar para Adam Arishon, para Caim e Evel, que casaram com as irmãs gêmeas, já que não tem mais seres humanos, casaram com as irmãs gêmeas. E agora a mesma coisa, a Israel, já com quem não querendo se misturar, casaram com as irmãs gêmeas, assim como Caim e Abel. Outra opinião, não. Dá para casar com os tzadikim que não são de Israel. Tipo, dá para casar. Todo mundo tinha que ter irmã gêmea. Sim, a ideia é que todo mundo nasceu com a irmã gêmea, tem que... Acho que Benjamin, que nasce com mais uma irmã. Podia ser 2 homens, 2 mulheres, não. Tinha que ser um homem normal. Sim, Então seria a opinião, tem gente que acha forçado. Então casou Bnei Knanit. 12. O Bnei Levi, os filhos de Levi, Gershon, Kehat, Merari, muito importante que vão dar as famílias de Levim, depois Kohanim, né? Vai vir Moshe e tal. O Bnei Yehuda, Er e Onan. Então os filhos de Yehuda, Er e Onan, Veshela, Vaperet, Vazara. São 5. Er e Onan, Veshela são os 3 que ele tem com Batshua, primeira esposa, e depois Peretz e Zara, que são gêmeos que nascem de Tamar. Vai Amot e Onan, só que ele e Onan morreram Beretz Kenan, ainda em Eretz Kenan, como a Torá relatou, certo? Vai o Bnei Peretz, Hetzron e Hamul. E os filhos de Peretz eram Hetzron e Hamul. Ou seja, tem 5. Né? 5. 2 morreram. Eu falei, esses 2 morreram, mas um teve mais 2. Quer dizer, o Peretz teve Hetzron e Hamul. Então no final dá 5 juntos. Quer dizer o seguinte, esses 2 netos, eles estão no lugar dos 2 filhos. Certo? O que para quem acredita que existe a questão de reencarnação no judaísmo, faz sentido que era a questão de Ibamá, né? Porque a pessoa que não tem filhos, então a pessoa casa e dá o filho do nome do pai, ou seja, que é reencarnação do pai, seria como se fosse o filho daquele que morreu sem ter filhos. Então, são 70 pessoas, são 70 forças e a missão é muito importante. 2 se foram. Mas então, por ter casado o Yehudá com a Tamar, o Peretz e o Zera ficaram no lugar desses 2, então os filhos substituíram esses 2, ou seja, e aí voltou as forças já para Israel e não se perderam. São 70 homens. 70, a gente vai ver, calma, tá vendo? Eu falei que de forma geral 70 aqui é mais. Daqui a pouco vai ter a contagem. Vamos lá, a gente tá vendo, são 70 quem tá aqui numerando quem são. Aí só trouxe homens, né? Peretz, Resson e Hamul, então aqui dá uns 5. Agora, é muito interessante aqui, porque se a gente fizer as contas, certo? Yosef com 17 anos é jogado no poço, certo? Com 39, eles reencontram Yosef, tá? Vamos para arredondar?
agora é o segundo ano de fome, certo? Então, tem 17, tinha 30 quando subiu, tinha 7 fartura. A gente está no ano 39. Isso, 39. Ou seja, 17 para 39, se passaram quantos anos? 22 anos. Então, tem 22 anos aqui. São os 22 anos que Jacó ficou longe de Isaac. Então, 22 anos. Jacó. Não, que Jacó ficou longe de Isaac. Isso, com Lavan. 22 anos. Certo? Que são 7 mais 7 mais 6. 7 para uma esposa, 7 para outra, 6 para alugado. E 2 em Sukkot, 1 ano e meio, mais meio para chegar no Isaac. 22 anos. E aqui, então, se a gente falar que tem 22 anos, vamos lá. Depois que Yosef é jogado no poço, Yehudá casa com Batshua. Tem 3 filhos. Esses filhos, o primeiro cresce e casa. Certo? Esse primeiro casa com Tamar. Morre. Aí casa com o segundo cresce, casa com Tamar e morre. Certo? Quê? Uma pergunta. Aí depois ele enrola, o terceiro que é muito pequeno, e ele enrola crescer. Tamar viu que cresceu e viu que não foi dada para ele. Casou com Yehudá. Yehudá tem 2 filhos, Peretz e Zera. E aqui está falando dos filhos de Peretz e Zera que foram com eles para o Egito. Não cabe, concorda que não cabe em 22 anos? Não cabe, certo? Tem Midrash, vai dizer, olha, que cada um casou com 7 anos. E aí esses 2 eram recém-nascidos, se você jogar assim, cabe assim, tipo, mas... O Rashi falando? Calma, Rabi, por que 7 anos? Não, Midrash. Não, a diferença do primeiro e do segundo pode ser 2 anos. Não, vamos lá, que ele casou com ela depois de 1 ano. Assim que morreu, no mesmo dia casou com a Batshua. 1 ano depois nasceu o filho. Tá. Passou 1 ano. Aí esperou ter 7 anos o mais velho. Não nasceu filho, não entendi. Aí vamos dizer que o primeiro filho, que é o Er, nasce com 1 ano depois de Yosef ser vendido. Okay. Aí quando ele tem 7 anos, ele casa com Tamar, vamos dizer. Tá, mas já nasceu o segundo. Não, beleza. É que a gente já tem 8 anos. Por que ele casou exatamente no dia que... Não, eu tô tentando espremer o máximo para caber nos 22 anos. Vamos dizer que não perdeu tempo. Tem 22 anos que tem que entrar uma história, né? Eu tô tentando entrar nessa história aí. Pode ter casado antes do... Não, porque tá escrito e desceu e a Jacob, a gente aprende a disse, você pode jogar, não, é que foi antes, mas é meio... Pode ser mais, pode ser 10 anos. Eu tô jogando para 7, tô jogando para baixo. Não, mas o que eu tô jogando é Vamos lá. a Torá não é... A princípio a gente aprende que depois que ele vem do Egito tem um paralelismo e começa a história de Judá para mostrar que eles desceram por causa do Yosef, então tem uma causa e consequência aqui. Então você pode pegar essa causa e consequência, 1 ano mais 7 dá 8. Então vamos dizer que com 8 ele casou com Tamar. E aí até esperar que não teve filhos mais 1 ano, que ele, né? Ou Deus viu, vamos dizer que Deus viu no primeiro dia que ele não queria nada, porque acho que não foi em um dia que esperou, deve ter passado 1 ano. Mas vamos lá, 8 anos. Aí morreu. Casou, morreu no dia seguinte, 8. Aí casou com o segundo filho, mas o segundo filho tinha 7. Tinha agora 7 anos, já pode casar. Beleza, aí casou no dia seguinte. Aí... Continuou 8 anos. Aí é como se fosse que um morreu um dia depois do outro, é meio estranho, não é? Bota mais 1 ano aí, né? Certo? Passou 8, 9, 8... Aí beleza, aí o terceiro ele não deu, aí esperou crescer. Quanto é esperar crescer? Mais 1 ano? 7 anos. Esperou mais 1 ano, que ele ainda é muito pequeno, esperou crescer, ou seja, tinha 6 e esperou fazer 7. Ok. Aí passou 9 anos, cara, eu tô experimentando, tipo, 10 e anos. realmente, Isso é 10 anos. Você tem 22. Isso, aí ele teve com a Tamar, o Yehudá e a Tamar, certo? Depois de passar o luto a esposa morreu, então tem que passar mais 1 ano, que tem o luto. Vamos dizer que ele fez pra Torá, o luto foi só 7 dias. Aí foi lá com Tamar mesmo, né? Temos 10 anos, e aí teve Retzon e Peretz, certo? Peretz e Zera, desculpa, Peretz e Zera. Peretz e Zera. Aí eles tiveram que ter 7 anos. Então aqui a gente tem 17 anos, aí espera mais 1 ano para gravidez, 18, e aí beleza, em 18 anos consegue nascer os netos. Tá, mas onde você quer chegar? Não, ou seja, se você dizer que todo mundo teve com 7, 8 anos não, e... entendi. Tinha 3 gerações de 22 anos. Cabe, mas é estranho. Eu quero dizer que assim, é muito estranho, não cabe. Não, tá bom, é estranho, mas o que você quer chegar exatamente? Vou chegar, calma, tem mal. O que esse estranho significa?
É estranho que não cabe. Só Não, isso. tá bom, não cabe. É. O Bnei Sachar, Tolá, Befuvá, Veiov, Veshimron. Bnei Zevulun, Seder, Veilon, Veiachle. Tá falando, ele é Bnei Leá. E aí então, esses todos, contou, são os filhos de Leá. Asher Yeladá Yaakov, que deu para Yaakov, Bepadamara, em Padan Aram, ainda na terra de Lavan, Vet Diná Bitor. E a primeira mulher que aparece aqui depois de Leá. E também tem a Diná, certo? Kol Nefesh Banav, todas as almas dos seus filhos, o Bnotav das suas filhas. Que filhas? Não, conta aí. Quem são as filhas? Porque sei, só não, trouxe conta. uma filha. 33. Só trouxe uma filha, a Diná. Aí fala, todos os filhos e filhas, Shloshim Shaveshalosh, são 33. Vamos contar? Vamos ter que contar. Não, mas olha só, quando eu falo filhos e filhas, não tem relevância. Ah. A Tamar, por algum motivo, tem uma relevância. Não, a Tamar não foi contada. Quem foi contado foi Diná. Diná foi a única filha que aparece na lista. Vamos lá, vamos nomes e vocês vão contando com você, que é bom em matemática, sempre tem esse que quer dar uma moral para o aluno. Vamos lá. Esses são os nobres filhos de Israel que foram para o Egito. Yaakov e seus filhos. Reuven. Contou? Hanor. Palu. Hetzon. Carmi. Shimon. Yemuel. Yamin. Ohad. Yachin. Socha. Shaul. Ben Aknanit. Levi. Gershon. Kehat. Merari. Yehuda. Ervioná não. Shela. Peretz. Zara. Hetzron, Hamur. Issachar. Não. Ah. Peraí. Eu Eu tirei os dois. Issachar, contou Issachar? 23. Tolá, Fuvá, Yov, Shimron. Zevulun, Sered, Elon e Arleel. 31. E esses são os filhos de Leá que deram para Yaakov em Padan Aram e Diná. 32. Mas Idiná não contou Diná aqui. Não, tá escrito. Não. Ah, não, Idiná contou Vediná. 32. Kol Nefesh, Banav Benotav, Shloshim Veshalosh. Não, Shloshim está aí. Não, Shloshim Veshalosh, está escrito. Ok. Quanto você contou? 32. 32. São 32. Tem 32 pessoas aqui. Não, tava em 31, condenado a 32. É isso que eu tô falando. É isso. E aqui está escrito 33. E aqui tá escrito 33. Botou pelo Leá aí, notável, botou né? Leá aí. Tem que ter uma... Quem é a outra, então? Contei tem uma 32, cara. misteriosa aí no meio. É uma Não, misteriosa. Diná, quer dizer. E Leá? O que Leá? Não tá escrito Dina. Com Nefesh, Banav e Benotav. Filhos e filhas. Contei 32. Quê? E Leá? Leá não tá contado aqui. Tá falando que são os filhos, são as pessoas que Leá gerou. São os filhos de Leá. Os filhos de Leá. Bnei Leá, Sheravadá, Leakov e Padan 32 e ele falou 33. Isso, tem uma pergunta aqui. Então, são 32 em vez de 33, tá bom? Simples. Interessante aqui que a palavra. Eu tenho que deixar curioso para a próxima aula você voltar. Ah, mas o Rashi explica, né? O Rashi explica, mas calma, antes das explicações. O Nefesh, aqui é interessante que está escrito Nefashot, todas as almas, todas as vidas. E aqui só está Nefesh singular. O Rashi fala aqui agora. Que a gente vem aqui vou falar Nefesh. É óbvio que o Rashi contou, ele teve que dar uma resposta. Mas fala Nefesh em vez de Nefashot, porque em Esav era Nefashot. A gente aprende o que é Nefashot, que um brega com o outro, um usurpa o trono do outro, um mata o outro, trai o outro. São pessoas diferentes, com culturas diferentes, com religiões diferentes. Am Israel, todo mundo é Nefesh. É uma alma só, uma pessoa só, que cultua um Deus só, com os mesmos costumes. Então, toda Nefesh. Assim como vai ser dito quando for lá para a gente receber a Torá. Vaihan e assentou lá e acampou. Isso, e acampou no Har Sinai. A única vez que está escrito Vaihan, não, Vaihanu, né? E acamparam aqui a mesma coisa, com Nefesh. Para dizer que era um povo unido, todo mundo foi com Yaakov, tudo unido. Shloshim Veshalosh. O Bnei Gad, vamos por segundo. O filho de Gad, Tzifion, Vehagish, Shoni, Vetzbon, Eri, Verodi, Vereli. Bnei Asher, Imna, Veshva, Veshvi, Ve'ubriá, Ve'serach, Achotam. Tá contando aí, né? Vários. Interessante aqui que muda aqui. Serach, Achotam. Serach. Eu já entendi a lógica. Serach é mulher. E não está escrito Achotam, a irmã deles. Estranho. O que é Serach, Achotam? Será que ela Tinha que estar escrito Serach, filha de... Quantas mulheres? O quê? Por que não conta as mulheres? Não, mas então, aparece agora, segunda mulher, Serach, Achotam. O Rashi fala Yocheved. Não, o Rashi, esquece o Rashi. Tá bom, Diná. Diná. Apareceu a Diná, agora a pessoa Serach. Pronto, Eu Achotam. ia falar Rotam é porque podia achar que é homem, né?
pode dizer que é mulher. Boa ideia. Pode ser. Essa era a contar. O Bnei Beriá, Hevev Malkir. Ele, Bnei Zilpá, Shenatan Lavan Leá Bitó, e esses são os filhos de Zilpá, que deu Lavan para Leá, sua filha, Vateled, e gerou ele para eles, para Yaakov, Shesheser Nafesh. 16 pessoas, realmente, se fizer a contagem, dá 16. Tá bom? Ou seja, você está usando a mesma lógica que a primeira contagem, só que a primeira contagem tem o 33. 32. Você não tem 32, você não tem para onde fugir. E aqui dá 16. Que é a mesma contagem. Mesma coisa, e aqui também tem uma mulher. Certo? Mas aqui que tem de interessante que Shenatan Lavan Betot ele Yaakov. Não está escrito Banavo Benotava, que está escrito Etele. E deu esses para Yaakov. Porque é o filho da escrava. Não, porque está escrito, não, todos são filhos de Yaakov. Mas é engraçado que idade na Konefesh Banavo Benotav. E aqui, ele, para eles. Então, uma das explicações talvez que essa Sera não é filha mesmo, e sim alguém adotada, talvez. Por isso que é irmã deles. Pode ser também. Talvez uma convertida que entrou na família. Pode ser também. Por isso que ela foi. Não, mas é Sera Bataxé. Tá bom, mas aqui tá essa era Harotam. O que eu posso fazer? E não está escrito porque suprimiu o Banavo Benotav aqui na Zilpá. Se nas outras devem estar, vamos continuar. O Bnei Rachel, os filhos de Rachel, Eshet Yaakov, a esposa de Yaakov. A única vez, então, que está escrito que é a esposa de Yaakov. As outras não está escrito a esposa de Yaakov. Então quer dizer que a esposa querida de Yaakov é a única realmente considerada a esposa de Yaakov, né? E todo mundo já aceitou isso nessa altura do campeonato, como a gente já viu, né? Bnei Rachel, Eshet Yaakov, Yosef e Benjamin. Veivaled le Yosef be'eretz Mitzrayim, e gerou para Yosef na terra do Egito, Asher yalda lo Asnat, que deu para ele Asnat, né? Bat Potifera, filho de Potifera, Kohenod, a sacerdotisa de On, et Menashe et Efraim, o Bnei Binyamin. Então, tá aqui, são quantas pessoas no Egito, então é importante isso? 3. Não, tem Yosef e Binyamin, Menashe e Efraim, certo? São 4 de Rachel, e no Egito, então a gente tem Yosef, Menashe e Efraim. Boa, 3. Tá. O Bnei Binyamin. E não conta a mulher do Yosef? Não sei, vamos ver, não vê a conta. O Bnei Binyamin, os filhos de Binyamin, Belava, Veche, Vesbel, Vegerá, Venaman, Achi, Varosh, Mupim, Rupim, Veerd. Quantos filhos de Binyamin tem? 10. Vocês estão falando 10 porque vocês contaram ou porque vocês sabem um Midrash? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exatamente, 10. Interessante que o jovem tem 10 filhos. O jovem, que não pode ser, tem 10 filhos, né? Ele é Bnei Rachel. Esses são os filhos de Rachel. Bnei, e não Bnei ou Bnotav, porque não tem nenhuma mulher. São os filhos de Rachel, coisa que Zipá não falou, é dele, né? Bnei Rachel, Asher Yulad Leakov, Konef, Sharba, Assar. Todos 14. Tá certo, 14. Se contar dá 14. Certo? Agora, o Bnei Dan, Hushim. O filho de Dan, Hushim. Hushim só tem um. O Dan só tem um filho, Hushim. A gente vai ver que ele era surdo. Mas depois. O Bnei Naftali, os filhos de Naftali, Yachzeel, Veguni, Veyetze, Veshilem. Ele é Bnei Bilá, são os filhos de... Agora, de novo, Bnei Bilá, Shenatan Lavan, não tem Benotav porque só são homens, que deu Lavan le Rachel Bitó, filha dele, Vateled ele, Leakov, Konef, Shivá. São 7. Então, fez a conta de todo mundo, dividido pela matriarca, né? Começa com Leá, depois Zilpá, depois de Rachel, e por último Bilá, né? Konef, Shabá, Leakov. Então, aí vai agora terminar o assunto. Rola Nefesh, toda a alma, porque é uma família só. A Baal Yaakov, que veio para Yaakov, Mitzrayim, para o Egito, e Yotzei Yerechó, que saíram de suas pernas, né? Milvad Neshei Bnei Yaakov, tirando as esposas dos filhos de Yaakov, ou seja, Kol Nefesh, Sheshim Vashesh, todas 66. Por 66, porque tem que tirar quem já estava no Egito. Quem já estava no Egito? Yosef, Efraim e Menashe. Falta um aí. O Bnei Yosef, vai completar. Então, os filhos de Yosef, Asher e o lado lá Mitzrayim, que gerou para ele no Egito, Nefesh Naim, foram 2. Com Nefesh Lebeit Yaakov, Abba Mitzrayim Vashivim. Então, e o lado Mitzrayim, Nefesh Naim, então, ou seja, foram 2. E toda a alma que deu para Yaakov no final, que vem para o Egito, então são 70. Então, que são 66, mais Yosef, certo? Mais
Efraim, Menashe e mais... Deus. Osnat, talvez? Tá escrito Osnat. que era de Mitzrayim. Osnat, Que que? Deus desceu junto. Deus diz, aí Deus conta. Deus conta. É, né? Tá bom. Peraí, 66. peraí. O 33. Queimando fogueira. O 33. Que? O 33 é 32. O resto é tudo certinho. 66. 66. É tirando Yosef. O 66. Aí a gente falou que tem 3 só, e não 4. É. Não, Yosef, 66 contando 33, não 32. contando 33. É. Então, Então, temos que... Sarracol é 68 ou é 69? Não, Sarracol, depende de como você vai contar. A princípio 69, se contar dá 69. 69, não, 68, porque 62. É isso que eu estou pensando. Não, porque se o... Racias Agora, um segundo. É só fazer a conta, é 33 mais Aqui Binyamin que é importante. 26 Se a gente for para Binyamin, Fazer conta, cara. Você que é o engenheiro. mais 14. se a gente for, por exemplo, ó, dá para ver lá quando conta de novo quando sai do Egito e tal, a gente vai ver que não são as mesmas famílias que saem do Egito das famílias que foram para o Egito. Essas 70 não são os mesmos nomes que quando sai do Egito. Tem nomes novos e tem pessoas que não aparecem aqui, tá bom? Isso é o número 1. Mas aí dá para explicar. Algumas famílias morreram, ou se juntaram, ou mudaram de nome, e outras foram acrescentadas. Outras ficaram muito grandes e dividiram em 2. E no final saem 70 famílias. Mas não são exatamente essas 70 famílias que entram. Tem que ficaram em Israel também depois. Em Israel? É, um No texto. Egito? Um quinto. Não, tô falando, tiveram 2 tribos que ficaram uma parte no Golan. Não. Tô falando quando tá saindo do Egito. Quando sai do Egito, faz as contagens lá. Então já tem e depois, quando chega em Israel, fazer a contagem de novo das famílias. Se for entrar, não são as mesmas, tá bom? Agora, o que eu queria... Deixa eu tentar achar aqui, que é importante. Uau, pegou um ponto agora. Mas não sai um quinto só? Sim, mas as famílias, um quinto de cada família, uns mais, mas as 70 famílias saíram. É verdade, não existe nenhuma possibilidade de toda essa família ficou no Mitzrayim? Pode ser, por isso que não são as mesmas famílias. Pode ser. Não estou fechando a porta. Agora vamos em Divrei Yamim. Deixa eu ver se a gente acha aqui. O Mimata Begva, ele achou. Um segundo. Bnei Aharon, Bnei Hatzishem, Bnei Reuven, Bnei Gad, Bnei Aharon, Bnei Levi, Bnei Merari, Machli. Um segundo. Bnei Shvadim, Bnei Gershon. Um Se tu ficar até o segundo. final, toma esporro, você sabe? Um segundo. Benjamin, aqui. Tomar uma WhatsApp dessa daqui a gente tem. Olha interessante aqui. Agora em Divrei Yamim, aqui capítulo 6, versículo 6, Binyamin, aí vai falar sobre os filhos de Binyamin. Belá, Vabecher, Vediael, Shloshá. Falam 3 filhos aqui. O Diael não apareceu aqui pra gente, por exemplo. O Bnei Bela, os filhos de Bela, Etzbon, Veuzi, Veuziel, Verimot, Veiri, Hamishá, Rashei Beitavot. Tem 5 famílias, sendo que dessas 5 famílias tem alguns que não aparecem aqui, e tem alguns que dá como tipo neto de Binyamin, que aparece o nome como filho de Binyamin aqui, em Bereshit, entendeu? E aqui em Divrei Yamim conta como se fossem netos. Giborei Chayalim, o Bnei Becher, Zimra, Veioás, Veeliezer, ou seja, a gente vê, e também se a gente for lá para a contagem quando sai do Egito, até os nomes, por exemplo, de Binyamin não são 10 lá. Lá contam 7. Quando sai do Egito tem 7 filhos. E aí tem um que não aparece Birlau e tem outros que aparecem como netos. Não, mas pô, não. O negócio é um quinto. O negócio é você considerar, contar como filho de Binyamin aqui, e lá é falado que é um neto e não é o filho. Pô, mas Avraham faz esse triquezinho daí. O Avraham, como assim? Quando ele fala que a Sará é A irmã. A irmã. Tá bom, mas aqui ele fez contagem. E os filhos de fulano era esse. E esse teve 2, sei lá. Ah, qual a diferença? Aqui falou, e o Binyamin tem 10. Em vários lugares comparado filho é considerado filho Tá do... bom, dá pra dizer. Ou seja, moral da história, onde eu quero chegar. Onde eu quero chegar? Que provavelmente. Primeiro tem algumas perguntas aqui, tem a pergunta da contagem, tem a pergunta das pessoas, os nomes, e tem a pergunta também cadê as mulheres?
né? Porque se você falar, as mulheres não foram contadas ou foram contadas? Não, fala milvado, Ou não conta Neshei. nenhuma, ou Ele conta não todas. contou. As Neshei, as 4 mulheres. Vamos dizer que as mulheres já morreram antes, mas pode dizer que elas foram e não estão contadas. Milvado, Porque... Neshei, Bnei Yaakov. Então, beleza. Ou seja, as Neshei, Bnei Yaakov. Tá bom, as mulheres dos filhos. Mas aí ninguém teve filho. Filha. E as filhas. Ela fala, não, as filhas não foram contadas. Mas calma aí, Diná foi contada, Sera foi contada, talvez Osnato foi contada, tá? E as outras. Então não teve, foi só homem. Pode ser também. Mas a princípio, o que faz mais sentido é que... Aí vamos dizer, o Rashi vai dizer assim, não, todas as mulheres morreram antes. Todas as esposas de todos os filhos morreram antes. Todas as esposas, e só foram os homens. E essas se reproduziram. E essas que contaram. Vocês já reproduziram, morreram. Aí essas que contaram foram... Sobre 4 mulheres no povo, não tem... não faz sentido. Ou seja, quer dizer o seguinte, as mulheres não foram contadas e pronto. Então porque tiveram algumas mulheres que foram contadas, porque essas são importantes ser contadas. Ponto. Tá? Segundo, esses 70, provavelmente, o que faz sentido, não estavam vivos nesse momento da história que a Torá está contando. A Torá está contando quando Moshe recebeu a Torá e escreveu a Torá. Tipo isso. Ele está falando assim, desse tem esses, mas na verdade, por exemplo, provavelmente os netos do Yehudá nasceram só no Egito, os 2 últimos. Nasceram lá no Egito, mas a Torá já conta, são esses 2, e tem esses 2, mas não importa, estava vivo ou não estava vivo. No final, eles que vão virar as famílias. Isso que a Torá quer dizer. Ou seja, ela fechou o ciclo na 3ª geração. Alguns na primeira, alguns na segunda, não importa. Tipo assim, não importa se estava vivo ou não. Tá falando, esses são os que vieram. E essas são as famílias importantes. Que a gente está contando que são as 70 forças que tem a Israel. Só que algumas estavam vivas, algumas não, algumas viveram, não importa. Algumas nasceram depois? Algumas nasceram depois, As mulheres não foram contadas. O Rambam vai dizer, as mulheres não foram contadas. Porque não foram contadas, porque igual não foram contadas as gêmeas que nasceram com a Shvatim, não foram contadas aí. Por quê? Porque a mulher é como se fosse o marido, é um corpo só. Não precisa contar a mulher também. Tá bom? E as que foram contadas são importantes. A Diná é importante contar, essa era a Batasha é muito importante contar porque ela vai viver muito tempo, ela aparece lá em Shoftim e tal. Não, em Melachim, não, em Shmuel ela aparece. Ou seja, ela viveu muito, vai ser importante contar ela aqui. Ou seja, para casa. Agora, a contagem que foge, que não dá 70, os sábios vão cada um dizer, um vai dizer exatamente, a Shekhinah fecha. Que a Shekhinah desceu com Yaakov. Mas acho que não é só um, faltam 2. Não, falta um. Vamos dizer que o Osinato está dentro. Você pode ler aqui que é o Osinato está dentro, e faltou um. Você pode falar que Acho que não. Outro que o Rashi vai trazer, que é o Midrash, que é a Yocheved, que é a filha de Levi, como está escrito Bat Levi, que nasceu na muralha, ou seja, nem foi... Ou seja, primeiro está escrito as que foram 32, mas as que chegaram é 33, porque nasceu na muralha. Então foram 32, nasceram 33 porque alguém estava grávido. A esposa de Levi estava grávida, logo óbvio que a esposa está lá, não morreu antes. A não ser dizer que morreu no parto, né? Mas não, então a esposa não é contada, e a Yocheved, ela nasce na muralha, então no final são 33. E ela não contada. Mas assim, isso assim dá para explicar, mas não é o pshat, não é o literal, porque ela não está escrita Yocheved aqui, nem tem Remes, nem tem nenhuma alusão de Yocheved. Então é meio estranho. E se a gente falar para que o Yocheved nasceu nas muralhas, quer dizer que quando Moshe nasceu, Yocheved tinha quantos anos? 3. 130, Moshe. Quando Moshe nasceu, Yocheved tinha 130 anos. Por quê? Porque o povo sai 210 anos depois que eles chegaram, Moshe tinha 80 anos, tira 210, tira 80, ou seja, nasceu depois de 130 anos. E Yocheved nasceu quando eles chegaram, quer dizer que Yocheved tinha 130 anos quando pariu Moshe, e também a Miriam e o Harão foi 2 anos antes, sabe? Não, 2 anos, 5 anos antes. Uma coisa assim, tá? 130 anos. Aí, isso é um milagre, aí Yocheved nascer Moshe é muito maior do que Sarat e Yitzhak. Que é uma pergunta para o Ramban, que o Ramban vai responder. Fala assim, na Torá só fala os milagres que o profeta falou que ia acontecer e aconteceu. Mas os milagres que aconteceram por si só, a Torá não conta. Porque a Israel é um povo de milagres e acontece milagres de forma TV, da natureza, a história inteira, todo dia tem milagres. E a Torá só conta uma coisa que o profeta ou uma profecia falou, vai acontecer tal coisa. Aí aconteceu, a Torá conta. Porque é um livro de profecias, o que o Ramban vai dizer. Mas é um midrash. Não pode se basear nisso. Então, tem diz que é a Shekhinah. O que faz mais sentido, literalmente dizendo, é que é o Yaakov. O Yaakov ele é contado, porque está escrito assim no início. Ele é chamado Bnei Israel Abayim Mitzrayim, Yaakov Banav.
Então, o Yaakov e seus filhos, ou seja, o Yaakov ele está na contagem. O Yaakov completa o 70, o que o Ibn Ezra vai dizer, a maioria dos comentaristas... Desculpa, mas olha só, essa é a explicação mais óbvia possível. Por que todo mundo dá toda essa volta? Não sei. Mas é óbvio, Yaakov o Banav, o Behor Yaakov Reuven, né? Começa a contar. O Yitzhak não estava vivo ainda? Não, Yitzhak tinha morrido já alguns poucos anos antes. O que você fala faz muito sentido, porque antes passou que ele fala Yotzei Erech Yaakov, que saiu da coxa de Yaakov, e depois ele não fala Yotzei Erech Yaakov. Não fala, exatamente. Acho que Yaakov está dentro. Yaakov está dentro. Yaakov Banav e continua, Behor Yaakov Reuven, né? Começa a contar, ou seja, Yaakov e seus filhos. O Yaakov está dentro. Isso. Ou seja, está escrito que saiu do Yotzei Erech Yaakov foram 66. Se você pegar os 3 do Egito e mais o Yaakov, dá 70. Então seria o Pshat, o simples é o que o Yaakov é o 70. Mas de qualquer forma, vamos terminar essa aula mostrando que o importante não é quem foi. Tanto que nasceram depois, mudaram as famílias, o importante é o número. A Torá vai enfatizar que são 70 que vieram. E é para mostrar que no final vai virar um povo grande, né? 600 mil. Né? Então, esse é o importante, porque são 79, são 70 forças de Am-Israel, que representam as 70 forças de todas as nações, que são 70 que saíram de Noa, que essas forças foram para o Egito para no final serem refinadas e virar o povo de Israel. Isso é importante. Então, no final, o que desce não são as pessoas. Até na verdade, não foram 70 pessoas para o Egito com Yaakov, foram muito mais. Tem as mulheres, tem os escravos, tem os trabalhadores, tem o rebanho todo, tem camponês. Foi uma galera. Então, quando a gente vai ver, quando eles chegam no Egito, eles já são tratados como um povo e não como uma família. Não são 70, vem umas 200, 300, 500 pessoas junto com Yaakov, provavelmente. Vem uma cabeçada, exatamente. Então, não é isso. Mas no final são 70 forças, 70 nomes que são, e essas 70 forças, a gente viu lá, quando a gente falou de Shem, os filhos de Noa, o Shem, que Shem significa a matará, o objetivo, a função de cada um no mundo, que a missão tem uma matará, são 70 missões, né, que vai formar o povo de Israel, e essas 70 forças são importantes, tanto que o próximo livro da Torá, o nome é Shemot. Ele é Shemot, esses são os nomes, que são dos filhos de Jacó, vai voltar a trazer os 12. Então esses são os filhos de Jacó, são os 12 nomes, 12 forças. E no final, quando a gente for lendo do Shemot, a gente vai ver que todos esses nomes vão sendo apagados. Esses são os 70... Rapidinho, não queria alongar não, mas... Shemot... Aqui. E esses são os nomes dos filhos de Israel que vieram do Egito. Aí conta o nome dos 12, certo? E todas as almas que saíram da coxa de Jacó foram 70. Aí não faz sentido. E Yosef estava no Egito, e José morreu e tal, e todos os filhos morreram. E o novo rei conheceram José e tal. E disse ao seu povo e tal. Aí beleza, aí ele arma lá para falar, aí fala com as parteiras. Aí as parteiras já... Ivriot, aí já é Shifra e Puá, que já são nomes egípcios, certo? E a gente não sabe, ele fala, não, essa na verdade é a Yocheved, a Miriam, ou Elisheva, ou seja, aí já começa, aí fala as Ivriot, as judias, já não tem mais nome as pessoas, né? Aí depois do capítulo 2, e um homem da casa de Levi, um homem, foi e se casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu a luz e deu à luz a um filho, vendo que ele era bom, escondeu por 3 meses, não tem mais nome. A gente sabe que é Moshe, Yocheved, Amram, dá nome aos bois. Os nomes são apagados no exílio. As forças, os objetivos são apagados. São assimilados e no final se ofuscam. São 70 forças, no final vão sendo apagadas. Mas não podemos mais esconder. Então aí os nomes vão sendo apagados. No livro Nomes. Né? Estou aqui um livro vai se chamar Nomes. Que é essa força tem que renascer. No final até que vai chegar Moshe Rabbeinu e vai falar, Deus, qual é seu nome? Se me perguntarem qual é o seu nome, aí começa a voltar os nomes, até que no final vão sair as 70 nomes, de novo as 70 famílias do Egito, para salvação e herdar a terra de Israel. Zakubaru. Posso fazer uma pergunta? Sim. Talvez você já tenha respondido isso nas aulas que eu não vi. A Rachel e a Leá, elas pegam a Zilpá e a Bilá para ter filhos. Elas falam, através de vocês eu vou ter os filhos. Mas em nenhum momento, nem elas, nem a Torá tratam eles como filhos delas. É tratado como filha nome das escravas. Não. Delas. Porque elas dão o nome. Quem dá o nome é quem é o filho delas. Não, mas a Torá fala, esses são os filhos do pai. Nesse momento, sim. Não, em todo momento. Até a relação... Mas aí fala assim, essa é o que Lavan deu para fulano. Não, tudo bem, mas até a relação de mãe e filho não é a mesma coisa. Provavelmente, sim. Estranho, não é? Sim, são 4, a gente fala que são 4 materiais. A mesma coisa com Sará. Sará pega a Agar para ter um filho e ela trata ele que nem um... Sim.
Merece, né? Mas ela depois... Tem um comentário que fala uma coisa desse tipo aí. Agora não estou lembrando, mas depois eu O que é? Porque mesmo que ela teve depois de Tzchak, até ela ter o Tzchak, ela não tratava ele como filho. Ela tratava até que eles começaram a falar mal dela. Ela falou e depois o Sim, Ismael, né? não é... Posso fazer uma pergunta? Pode. Depois tem que pode fazer. Esse pshat que a gente falou que 70 almas contra Yaakov não faz sentido depois quando a gente Do lê Echei. Shemot. Por isso que os outros vão tentar trazer os Midrashim, mas tem que ver todos e ver como é. Tem que ler depois o Ibené, tem alguns comentaristas que vão explicar como que faz sentido. Depende do verbo, de Erechei, em que momento, para no final Não, até- dar a imagem completa. Até Bereshit faz sentido. Se você não soubesse de Azar Baruch. Shemot, Santo Sebastião.